Nós somos uma classe bíblica. Então tá certo que a gente está seguindo o nosso roteiro ali em Gênesis, mas a nossa preocupação aqui é compreender a Bíblia. Então, se por um acaso no estudo de vocês durante a semana, ou mesmo aqui durante o nosso estudo no sábado, vocês ficarem com dúvida de alguma coisa, ou ouviu alguma coisa em algum lugar, em alguma passagem, não está compreendendo, entendeu? Sei lá, alguma coisa nesse sentido, pode trazer pra gente que a gente está disposto a tentar responder também, se a gente souber, né? A gente está aqui para aprender junto, crescer junto. E aí a Maria José perguntou pra gente a respeito de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 23. Que passagem é essa? Vamos ler aqui e a gente vai comentar rapidinho, vai ser uma breve explicação para a gente poder entrar no nosso estudo, tá bom? Então, Marcos capítulo 2, a partir do verso 23, fala assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que aconteceu nessa passagem? Aqui Marcos está descrevendo que Jesus estava indo de uma cidade para outra. Ele estava caminhando num dia de sábado. E ao passar aquele caminho tinha plantações de milho, né? Algumas plantações ali naquele caminho. E ele estava com fome, os discípulos estavam com fome, e eles entraram naquela seara ali, colheram algumas coisas e estavam comendo. Quando os fariseus, os líderes judaicos, né, os líderes dos judeus, viram aquilo, eles chamaram Jesus e falaram: Olha, você não está vendo não? O que seus discípulos estão fazendo? Eles estão entrando na seara dia de sábado e estão colhendo, fazendo colheita no dia de sábado. E por que essa foi uma repreensão dos judeus para Jesus e para os discípulos dele? Porque eles estavam falando: Olha, eles estão fazendo o que não é lícito, isso não pode fazer no sábado. Porque os judeus guardavam e guardam o sábado. No sábado eles não fazem nenhum tipo de trabalho, eles não plantam, não colhem, não vendem, não praticam nenhum tipo de negociação. Então para eles aquela atitude era uma atitude errada, porque você não podia ir no dia de sábado e colher. Aquilo ali era uma atividade lícita, como se eles estivessem trabalhando. E aí Jesus fala: Vem cá, você não viu o que Davi fez na época do sumo sacerdote Abiatar, como Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, o qual não era lícito ele comer, porque aqueles pães eram para alimento só do sacerdote em um determinado dia, não podia nem comer qualquer hora. Só o sacerdote podia comer e num tempo determinado. Mas ele estava passando necessidade e mesmo assim o sacerdote então pegou os pães, que era a única coisa que tinha, e entregou para Davi e para os homens que estavam com ele, para o exército dele, para que eles não passassem fome. E isso não foi condenado por Deus. E aí o que interessa mesmo aqui é que Jesus no final fala assim: Olha, o que eu estou querendo explicar para você é que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, e eu sou o Senhor do sábado. O que Jesus quis dizer com isso? Primeira coisa para vocês compreenderem, de que eles não trabalhavam no sábado, isso eu já falei, e tinham algumas tradições, alguma coisa arraigada ali na cultura dos judeus, certos tipos de mentalidade de coisas que eles podiam e não podiam fazer. Fazer uma colheita no dia de sábado era uma coisa impensável para eles, porque eles guardavam o sábado. Só que eles eram tão legalistas que eles chegavam a ponto de não fazer nada que
considerado um trabalho, uma atividade laboral no dia de sábado. Então, por exemplo, sabe uma das coisas que eles não faziam? Eles não cuspiam na terra no dia de sábado. Sabe por quê? Porque se você cuspisse na terra no dia de sábado, e aquilo, a sua saliva caísse em algum local, que tivesse alguma semente, você poderia ter regado aquela terra, e isso seria considerado um trabalho, então você estaria transgredindo o sábado, isso seria pecado e você estaria perdido. Os extremos que eles praticavam. Essa passagem, muitas pessoas utilizam para falar, tá vendo? Jesus falou que não tem problema nenhum você trabalhar no dia de sábado. E de fato, na mentalidade de Jesus e no contexto do que Jesus estava falando, não há problema nenhum em trabalhar no sábado. Mas como assim? A gente está na igreja adventista, a gente prega que a gente tem que guardar o sábado, porque o sábado não é um dia de trabalho. E de fato, não é um dia de trabalho secular. Mas é lícito a gente trabalhar para Deus em prol do próximo, para atender a necessidade do outro, para fazer coisas que são imprescindíveis que a gente faça naquele momento. Então a lição de Jesus nessa passagem é: assim como não era lícito a Davi comer dos pães da proposição, que era lícito somente ao sacerdote, mas isso era numa situação ordinária, comum. Você chega num período de guerra, tem um homem de Deus, ungido por Deus, passando necessidade, passando fome. Eu vou deixar o pão ali sem utilidade nenhuma, digamos, porque a utilidade dele é saciar a fome. Eu vou deixar Davi e os homens dele morrerem de fome porque não está na hora de comer o pão ainda? Será que aquilo ali seria da vontade de Deus, deixar um ser humano padecer necessidade, morrer de fome, para cumprir uma cerimônia religiosa daquilo que tinha sido instituído pelo próprio Deus? Então o que Deus está querendo mostrar para a gente? O sábado de fato foi instituído como um dia diferente. O sábado de fato é um dia que a gente tem que se preocupar com Deus e com as coisas sagradas, a gente tem que ter um encontro com Deus. Mas isso não impede a gente de trabalhar no dia de sábado para atender a necessidade do próximo. O que eu estou querendo mostrar para vocês e o que Jesus deixou de lição aqui para a gente? Quando ele fala, eu sou o Senhor do sábado, fui eu que criei. Eu sei o que pode e o que não pode fazer. Eu sei qual foi o propósito de eu ter criado o sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, eu criei o sábado para servir vocês, para ser um dia especial para vocês descansarem, terem um encontro comigo, cessarem as atividades rotineiras que você faz 6 dias na semana. De fato, tem coisa que você faz todo dia na semana. Tem por que fazer no sábado? Não. O propósito de Deus é que você esqueça aquilo que você tem todos os outros 6 dias para fazer e faça outras coisas. Mas o próprio Jesus falou, o sacerdote é o que mais trabalha no dia de sábado, mas ele é isento de culpa, não tem pecado na conduta dele. E ele está trabalhando ou não está? O pastor que pregou hoje, qual é o trabalho dele? Ser pastor. Não é ser pastor. Então ele estava trabalhando hoje, não estava? E por que ele não tem culpa de estar pregando e trabalhando hoje? Porque o trabalho dele é para Deus. Então fazer o bem, e aí quando Jesus complementa, portanto é lícito fazer o bem no dia de sábado, quando ele cura aquele cego, o dia de sábado é um dia separado por Deus para a gente fazer o bem. Todo o trabalho que você for fazer no dia de sábado para atender a necessidade de outra pessoa é lícito. Mas Marlon, para atender a necessidade do outro eu vou ter que entrar no mercado e comprar uma cesta básica para o rapaz que está me pedindo comida porque ele está passando necessidade. Entre e compre. Eu já fiz isso várias vezes no sábado. Saí da igreja, você pode me ajudar em alguma coisa? Eu entro aqui no Veneza, compro a cesta básica e entrego para ele no dia de sábado. Não há problema nenhum nisso. A gente não pode se prender de que a gente tem que se adaptar ao sábado como se a gente não pudesse fazer nada. O propósito de Deus ao criar o sábado não foi esse. O sábado foi feito para servir a gente e não a gente que foi feito por causa do sábado. Deu para entender o que Jesus quis dizer? Quando ele fala assim, o sábado foi feito por causa do homem e o homem não por causa do sábado. Quando ele fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, quando Deus criou o sábado, ele sabia que a gente precisaria desse dia para olhar para ele, para estar com ele. E para nós também, quando ele fala foi feito por causa do homem, é um dia que a gente traz
e para a família. É um dia que a gente descansa e a nossa saúde precisa de descanso. A gente precisa parar. Porque o mundo ele não para. Isso está adoecendo as pessoas, criando crise de ansiedade. Então, quando Deus criou o sábado por causa do homem, porque ele sabia que a gente precisaria do sábado. A gente tinha que ser forçado a parar um dia na semana, senão ninguém para as para. coisas dele, tanto para dedicar para a nossa saúde, para a nossa relação pessoal com a nossa família. E aí é nisso que ele fala, por isso que o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado, porque o homem hoje age como se ele tivesse controle no sábado. E não é isso. É Deus que tem controle sobre a nossa vida. E o sábado foi criado para nós. E não a gente fazer do sábado o que a gente quiser. Entendeu? Senhora conseguiu entender? E a ordem da criação é o inverso, né? Ou melhor, é nesse sentido. A obra-prima de Deus é o homem, não é o sábado. Senão ele teria criado o sábado do primeiro, homem. exatamente. Não, ele criou o homem e depois criou o sábado. Ele cria o homem e ele cria mais um dia. Quando Deus começa a criar as coisas, o primeiro, segundo e terceiro dia, ele vai preparando o planeta para receber o homem que ele criaria no sexto dia. Mas em Gênesis ele fala, primeiro criou a Eva e Adão, para depois criou o sábado. Exatamente. Então, primeiro Deus vai criando o planeta, as condições para que pudesse ter vida aqui. O primeiro dia ele cria a luz, no segundo dia ele separa as águas, cria a atmosfera e tal. No terceiro dia ele cria os astros, as estrelas, faz separação entre as coisas. No quarto dia ele começa a criar os animais. Ele cria as aves e tal, a vegetação. Aí no quinto dia ele cria outras coisas. Quando é no sexto dia ele cria os animais terrestres. E ele cria o homem. A obra de Deus estava concluída, a obra dele de fazer alguma coisa estava concluída. De criar, estava. Não tinha mais nada que ele precisasse fazer. Mas mesmo assim, ele cria mais um dia e dá de presente para o ser humano. O sábado é um memorial da criação. É um templo, um tabernáculo inserido no tempo, a fim de que a gente possa se encontrar com Deus. Grande finale. Exatamente. Nós temos um local físico para se encontrar com Deus, que seria a igreja, seria o tabernáculo, seria o templo, seria o santuário. E nós também temos um tempo no tempo para se encontrar com Deus, separado por Ele. Do mesmo jeito que nós temos um local especial de adoração, que é a igreja, nós temos um tempo especial de adoração a Deus, que é o sábado. Ele criou o sábado por isso. E aí, ficou claro para a senhora? E no final, quando ele fala que ele é o Senhor do sábado, porque sabemos que Cristo é Deus. E ele fala, vocês estão me dizendo que eu tenho que fazer no sábado, sendo que eu sou o Senhor do sábado. Eu sei o que eu posso fazer. O propósito Então é ele chama a atenção novamente para ele,